os nossos louvores ao Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, tá? Antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que fale conosco. Senhor, nós te pedimos que fale conosco por meio da sua palavra. Eu creio, Deus, que há um propósito para que esse culto hoje, Senhor, seja online, para que mais pessoas possam também ouvir essa palavra agora ou mais tarde, quando acessarem a internet. Então eu te peço que o Senhor venha ministrar ao coração das pessoas, segundo a sua vontade. Ministra ao meu coração também, segundo a sua vontade. Essa palavra só terá eficácia, essa palavra só terá efeito mediante o seu poder. Então eu te peço que venha agir segundo o seu poder e que as pessoas sejam tocadas pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu vou compartilhar com vocês o esboço da pregação de hoje. Bom, aqui a gente compartilha o esboço também, né? Vamos lá então. Acho que vocês já estão visualizando aí, né? Graças a Deus. Bom, hoje nós temos um tema para esta pregação, né? Para esta palavra, né? E o tema é Estamos no Primeiro Amor. Este é o tema da pregação de hoje, tá? E o texto base que nós vamos ler, o texto inicial, é esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 até o 5, que diz assim. Antes de ler, eu quero avisar que a gente vai ler bastante texto bíblico hoje, tá bom? Então prepare a sua Bíblia, redobre a sua atenção, tá? Porque o mais importante não é que eu fale, né? Mas que a Bíblia fale conosco, tá bom? Diz assim o texto inicial. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Bom, esse texto, irmãos, ele é uma carta, na verdade, que João escreveu e mandou para uma igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, tá? E quando fala, isso diz aquele que tem na sua mão direita, a sua destra, significa a sua mão direita, as 7 estrelas, está falando de Jesus. Quando João estava preso em uma ilha chamada Patmos, ele estava preso ali por ter pregado o evangelho, por dar testemunho de Jesus, ele ouviu uma voz como de trombeta atrás dele. E a voz dizia, tudo que você vê, você vai escrever em cartas e mandar para 7 igrejas da Ásia. A Ásia, hoje seria ali a Ásia daquela época, hoje seria a região da Turquia. E ali tinha 7 igrejas, né? Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Éfeso, né? E aquele que falava com João, que era Jesus, ele conhecia o estado de cada igreja daquela. Então, cada carta enviada para cada igreja foi personalizada de acordo com a necessidade de cada igreja daquela. E quando a carta chegava lá para a igreja, ela chegava para o anjo da igreja, né? E quem é o anjo da igreja, né? Aqui é uma forma de dizer o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, a pessoa que conduzia aquela igreja. Então a carta era entregue ao anjo da igreja, né? Por isso que começa assim, e escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então o pastor, ele ia ler aquela carta e dar instruções ao seu povo a respeito daquela carta, tá? E quando João ele vira, né? Ele estava ali na ilha, como eu falei, e ouviu a voz como de trombeta, dizendo para ele escrever as cartas. Quando ele vira para ver quem era, ele vê um semelhante ao filho do homem, disse ele,
e tinha uma veste branca muito comprida, né, e o seu rosto brilhava como o sol, o seu cabelo era branco como a lã, como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram como latão reluzente que acabou de sair do fogo. E na sua mão ele tinha 7 estrelas. E a Bíblia diz que essas 7 estrelas eram os 7 anjos, né, os 7 pastores daquelas 7 igrejas. Então, esse era o cenário, né, onde João recebe essas instruções, escreve essas instruções e manda às igrejas. E a igreja de Éfeso, ela recebe uma carta, e parte dessa carta é isso que nós lemos aqui, e isso que nós vamos pregar hoje e falar hoje, tá? Então a primeira coisa que nós vamos falar é que Éfeso era uma igreja que fazia, mas não amava, né? Essa igreja era uma igreja que Jesus, né, que é aquele que João viu, ele conhecia as obras daquela igreja, conhecia o trabalho daquele povo, sabia que era um povo paciente, sabia que era um povo que não aceitava qualquer pessoa, né? Se chegasse alguém lá e falando assim, eu sou um apóstolo, né? Eu sou uma pessoa incumbida de autoridade, né? Então eles provavam essa pessoa, né, para ver se a vida dela condizia com o que ela falava, né? Hoje as pessoas chegam em algumas igrejas por aí dizendo que é presbítero, dizendo que é pastor, dizendo que é apóstolo, e o povo nem questiona isso, mas aceita a pessoa e acredita no que ela diz que é, né? Quando a gente vai no médico, a gente sempre vê, quando o médico prescreve alguma receita, ou quando ele escreve um atestado, você vê o carimbo do médico, onde tem o CRM dele, né? Então, para você saber se uma pessoa é médica, ela tem que ter esse carimbo, né? Essa credencial, digamos, do Conselho Regional de Medicina. Então, a pessoa tem que ser comprovada, né? E na igreja é do mesmo jeito, né? Era bom se todos fossem colocados à prova, para se realmente quem diz que é pastor fosse provado se fosse, e alguém que diz que é apóstolo fosse provado que realmente é apóstolo, né? Porque eu posso dizer que sou um grande paraquedista, sem nunca sequer ter colocado nas minhas costas uma mochila de paraquedas. Eu posso dizer qualquer coisa, mas falar até papagaio fala, na verdade. Então essa igreja era uma igreja muito preocupada com a sua estrutura eclesiástica, né? Muito preocupada com a sua doutrina, com o seu trabalho, né? Era um povo que trabalhava pelo nome do Senhor, era um povo incansável, né? Não era uma igreja oscilante, era uma igreja que não se cansava, uma igreja constante. Mas, assim como Jesus, nas cartas que ele enviou para as igrejas, ele elogiava essas igrejas, ele também abordava os pontos de correção, ele trazia exortações, né? E uma das exortações, né, Jesus disse assim, ó, tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Então, Éfeso era uma igreja que fazia muito, mas não amava. Eles faziam muito para Deus, mas tinham deixado o seu amor por Deus, tá? E o que Deus pede de nós, né? O que Deus pedia daqueles cristãos de Éfeso e pede de nós hoje? Que nós o amemos. Isso é o que mais importa para Deus, é que a gente o ame. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 2, a Bíblia diz assim, agora, pois, ó Israel, Israel era o povo de Deus, né? E ainda hoje, que é que o Senhor teu Deus pede de você? O que Deus pede de você, Israel? É uma coisa que Deus pede, o que é? Só uma coisa, senão que você tema o Senhor teu Deus, né? Você o respeite, você siga os seus mandamentos, você o tema, né? E que andes em todos os seus caminhos, e que o ames e o sirva o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, o que é que Deus pedia dos cristãos de Éfeso? O que é que Deus pede de mim, de você? Que a gente o ame. Isso que Deus quer. Eu não ficaria feliz se a minha esposa fizesse tudo para mim, né? Passasse a minha roupa, né? Preparasse o jantar, não é? Fizesse todas as tarefas que ela costuma fazer, às vezes eu ajudo também, né? Lavar aquela loucinha, limpar aquele chãozinho, né? Mas ainda que ela fizesse todas essas tarefas, né? Se ela não me amasse, eu não estaria feliz, né? Isso, as coisas que ela faz não iria preencher.
esse espaço que só o amor preenche. Do mesmo jeito, se eu fizesse tudo por ela, levasse flores, né, desse presentes, se eu não amasse, tudo isso seriam gestos vazios, que jamais preencheria o coração dela. Do mesmo jeito é Deus. Por mais que a gente faça as coisas para Deus, né, Deus não se satisfaz com as nossas obras, né? Deus não se satisfaz com isso. Deus, ele olha para o nosso coração. É interessante que quando João escreve para os cristãos de Éfeso, né, ele usa esse termo aqui, eu conheço. Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece se nós estamos fazendo para ele por amor. Ele conhece se nós estamos cumprindo isso aqui, ó, o grande mandamento, tá? E qual é o grande mandamento? O grande mandamento está em Mateus 22:37, que fala assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o grande mandamento, né? Perguntaram para Jesus: qual o grande mandamento? Ele respondeu isso daí: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Poderiam perguntar assim: Jesus, qual o grande mandamento? E Jesus falou assim: o grande mandamento é vai dar comida para os pobres, né? O grande mandamento é vai ser obreiro ali na igreja, o grande mandamento é vai lá ofertar, o grande mandamento é vai lá dar o seu dízimo, o grande mandamento é vai lá pregar, o grande mandamento é vai lá curar, né? Mas não, Jesus falou assim: ó, o maior mandamento é ame o Senhor teu Deus. Não que essas coisas que eu disse não sejam importantes, elas são importantes na vida cristã, né? Como frutos, né, de um cristão que ama a Deus, né? Porque o amor verdadeiro, ele sempre transborda em ações, tá? É como um copo que você vai enchendo, 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 e quando chega pela boca, ele começa a transbordar, né? A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele ofereceu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça, né, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna com Deus, né, esteja para sempre ao lado de Deus, tá certo? Eu poderia dar a minha vida por alguém, talvez, né, mas nunca daria a vida de um filho meu. Então a maior prova do amor é dar o seu próprio filho. E o Deus Pai poderia ter entregue a si mesmo, mas ele entregou o Deus Filho para mostrar a magnitude desse amor. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho. Então o amor de Deus foi tão grande que transbordou pelos pecadores a ponto de dar o seu Filho para morrer no lugar desses pecadores, a ponto de morrer no seu lugar, se você creu nele. Tá? Então o amor ele é sempre manifesto, né? Mas as obras sem o amor não significam absolutamente nada para Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. As obras são importantes, só que o amor é muito mais importante para Deus. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, é um capítulo muito clássico da Bíblia, né? Tem até música, até Legião Urbana até gravou uma música, né, de 1 Coríntios 13, né? Que fala assim, ó, eu vou falar o texto, né? Que fala assim, ó, se eu desse toda a minha fortuna para os pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu tivesse todos os dons, se eu tivesse toda a fé que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada disso seria proveitoso. Então, o amor é o grande eixo que move o coração de Deus, né? Tudo deriva desse amor infinito e incrível de Deus. E Deus espera que a gente lhe responda em amor. E a igreja de Éfeso não estava fazendo isso. Talvez eles estivessem respondendo a Deus só por obrigação, né? Não é uma obrigação? É, todo mundo tem a obrigação de prestar a Deus o que lhe é devido, né? Que é adoração, que é entrega e que é serviço a Ele, mas não sem amor, não sem amor. Deus olha para esse elemento muito importante, né? Imagina você fazer um doce sem açúcar, não é verdade? E a mesma coisa de você fazer algo para Deus dizendo receba, Senhor. Se não tiver amor, Deus nunca vai receber. Deus nunca vai receber isso daí. Então tem um grande mandamento, né? O grande mandamento é o amor a Deus, né? É o amor a Deus. E a verdade, meus queridos, né, é que muitos se afastaram ou foram enganados, né, e apostataram da fé, né? Quantos você conhece, né, que se afastaram desse amor de Deus, né?
Quantos vocês conhecem que se afastaram ou foram enganados, né, por uma outra doutrina e se apostataram da fé? Esse apostatar, né, significa se afastar. Quantos se afastaram da fé verdadeira? E o apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta dele aos cristãos de Corinto, ou seja, na segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, né? Na verdade, o texto que eu queria trazer aqui era outro, tá? Não esse. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V errado aqui, tá? Mas o que eu queria dizer é que Paulo ele escreve aos cristãos de Corinto e fala assim, olha, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo, né? Eu temo que vocês se apartem disso, tá? Então hoje eu estou trazendo essa palavra, depois eu vou achar aqui e coloco nos comentários o versículo certo, tá? Mas é esse, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo. E assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que vocês também sejam enganados. Assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que vocês também sejam enganados. Hoje, muitos cristãos que conheciam a doutrina verdadeira foram enganados, né? Paulo fala que são pessoas levadas por ventos de doutrina. É como uma folha seca no chão, que o vento passa e leva ela daqui para lá, depois vem um vento de lá para cá e passa ela de lá para cá e ela sai andando conforme o vento. Né? Spurgeon, ele disse assim, olha, existem muitos evangelhos, né? Mas eu estou satisfeito com o evangelho que recebi. Na verdade, Spurgeon, ele usa uma figura de linguagem ali, né? Porque Paulo fala aos Gálatas que não existe outro evangelho, só existe um. Né? Paulo pregou para os cristãos da região da Galácia e falou: o evangelho é esse. Depois veio outros homens e começaram a pregar outras coisas. Os chamados judaizantes queriam judaizar o povo, né? Dizendo a eles que eles tinham que ser salvos pelas suas obras. Então Paulo fala assim: olha, ainda que outra pessoa, um anjo do céu, ou até mesmo a gente, venha e diga para vocês outro evangelho, que na verdade não há outro, né? Só tem um, mas outros querem perverter o evangelho de Cristo, ainda que outra pessoa diga outro evangelho, seja anátema, seja maldito, né? Então nós temos recebido influências de várias doutrinas, várias visões, várias pessoas famosas, poderosas e conhecidas que trazem outro evangelho, né? Mas Paulo fala, ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, que seja maldito. Ainda que eu, o próprio Paulo, traga a vocês outro evangelho, que seja maldito. Para que vocês nunca se enganem e para que vocês nunca venham se apostatar da fé. Muitos se apostataram da fé. Muitos seguiram outras doutrinas, muitos seguiram outros caminhos. E a mesma coisa que Paulo disse aos cristãos de Corinto, né, eu digo a você, eu tenho medo que nós um dia sejamos enganados, assim como a serpente enganou a Eva. E o diabo é mestre em enganar, não é verdade? Ele pinta as coisas de um jeito tão maravilhoso, né? Eu tenho medo que nós um dia sejamos enganados e venhamos nos apartar da simplicidade do evangelho, que Cristo morreu pelos pecadores, né? E que nós não merecemos nada disso, é tudo pela graça de Deus, e somente os que creem nele que serão salvos, né? Olha o que a palavra fala, queridos, em 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim: mas o Espírito, esse aqui é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, olha essa palavra, últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Alguns vão se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Então essas falsas doutrinas, elas vêm do quê? Aí tá claro, né? De espíritos enganadores, doutrinas e ensinamento de demônios. O que mais o diabo quer é perverter a mensagem do evangelho. Assim como Janes e Jambres, aqueles dois magos, resistiram a Moisés, né? Moisés chegou para Faraó e falou assim: Faraó, deixa o povo ir. Aí jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Janes e Jambres fez a mesma coisa. Eles começaram a competir com Moisés, né, pela atenção de Faraó. E hoje, quando você vai anunciar o evangelho, né, várias outras moscas vêm querer pousar na sua sopa, né, para tentar atrapalhar, né?
E hoje, isso é uma das vontades do diabo, é trazer doutrinas doces, né? Doutrinas melosas e atraentes e filosoficamente bonitas, repletas de lógica, né? Sendo que a Bíblia diz assim que a sabedoria do mundo ela é loucura para Deus, né? Os gregos olhavam para o Evangelho e diziam isso é uma loucura, né? Mas o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, se há em Deus alguma loucura, essa loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens, né? Então muitas pessoas têm sido enganadas com os seus sentidos seduzidos por causa dessas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. E isso vai acontecer principalmente nos últimos tempos. Apostatarão alguns da fé. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que se afastaram da fé, né? Pessoas que já sentaram no mesmo banco que você, sentaram do seu lado, ouvindo a palavra na igreja, mas se afastaram da fé, se foram, né, se dispersaram, porque foram enlaçados, foram seduzidos, foram enganados pela ilusão do saber mundano e se perderam. Que a gente nunca se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. E essa apostasia, irmãos, esse afastamento da fé, ele foi profetizado. Na segunda carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Veja que Deus está falando com você, para você não se enganar, tome cuidado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando para o povo dos Tessalonicenses, né, para eles não se enganarem, né, o fim dos tempos chegaria e chegaria com alguns sinais. E qual é esses sinais? São vários, né, mas um deles é a apostasia. Né? O anticristo, né, que a Bíblia fala muito dele do anticristo, ele se manifestaria no fim dos tempos e quando fosse esse fim dos tempos, seria evidente, né, por meio da apostasia. E hoje a gente vê muita gente se afastando da doutrina bíblica adequada. Paulo fala da sã doutrina, a doutrina exposta nas escrituras, né? A doutrina correta, a doutrina que não nos agrada, mas a doutrina que vem e mexe na nossa alma, nas nossas feridas e nos cura, né? Então, essa apostasia ela foi profetizada. Então, tudo que está acontecendo hoje, querido e querida que está me ouvindo, é o que foi profetizado. Já foi avisado na Bíblia que isso aconteceria, né? Então a gente às vezes ouve, não, fulano, ciclano se afastou da fé, se apostatou, né? Paulo tinha um obreiro, né, chamado Demas que foi fiel a ele durante muito tempo e de repente apostatou e Paulo disse assim, ó, Demas, ele se afastou amando o presente século. E quantos que você conhece que não se afastaram amando o presente século? Porém, a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser agradar a sociedade, agradar os seus prazeres e pecados, se torna inimigo de Deus. Não há uma neutralidade, né? Não há uma neutralidade. Ou nós estamos com Deus ou estamos com o mundo, tá certo? Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer hoje, né? Eu sei que você já lembrou de algumas pessoas que se afastaram. Tudo isso que a gente está vendo acontecer hoje foi profetizado, foi anunciado que viria uma grande apostasia, tá certo? E qual é a causa de tudo isso? Qual a causa? Voltando para o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, só a parte A. O que é a parte A, Piotr? É o comecinho do versículo. Se você lê Apocalipse 2 e 5, ele é um versículo grande, né? Mas a gente pega só a parte A para falar sobre isso agora, tá? Olha o que diz lá nessa parte A, no comecinho. Lembra-te, pois, de onde caíste, tá? Depois que Jesus ele fala para eles assim, ó, eu tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor, ele fala assim, lembra de onde vocês caíram. Lembra de onde vocês caíram. Antigamente na igreja, quando alguém cometia um certo tipo de pecado, a gente falava assim, aquela pessoa caiu, né? Era um sinônimo para dizer aquela pessoa pecou, né? E Deus fala para a igreja de Éfeso, lembra de onde vocês caíram. Então, qual é a causa desse esfriamento, né? Qual é a causa de a gente
deixar o primeiro amor. Qual é a causa da apostasia? Qual é a causa disso? Né? Qual é a causa de eu começar a ter um comportamento mecânico na igreja, sem vida? Qual é a causa de eu me tornar um crente Robocop, um crente robô, que só faz movido ali pelo senso de dever, mas não há mais amor? Qual é a causa de eu me esfriar? A causa é o pecado. Né? Jesus apresenta o problema e dá a razão do problema. Qual que é o problema? Vocês deixaram o primeiro amor. Qual é a razão? Vocês caíram. Lembre-se de onde você caiu. Nunca é do nada, sempre tem uma razão. Né? Se hoje eu estou frio ou você está fria, nós não amamos a Deus, é por algo chamado pecado. Tá? E a palavra fala, olha, puxa na sua cabeça quando começou. Quando é que você caiu? Quando é que você começou a se perder? Né? Então há uma causa para o esfriamento desse amor, e a causa é o pecado. E eu tenho uma pergunta agora para te fazer, e é uma pergunta que eu venho refletindo preocupado durante essa semana. Tá? Primeiro, antes da pergunta, olha o que diz em Mateus 24:12. Fala assim, ó, Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que ele está dizendo? O pecado nos últimos tempos vai se multiplicar muito. Vai ter muito pecado, muito pecado, muito pecado mais que antes. O pecado sempre existiu, em grande quantidade, tá? Sempre existiu. Está no coração do homem. Jesus fala assim, ó, do coração do homem saem os adultérios, os homicídios, as guerras, as contendas, sai tudo do coração do homem, tá? A razão do planeta tá caótico assim, não é por causa do leão, ou do elefante, ou do bezerro, não, é por causa de nós, é por causa do homem. Do nosso coração flui todo o mal, tá certo? Sempre existiu o pecado, mas Jesus falou assim, ó, o pecado ele vai se multiplicar, e a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo isso acontecer. Hoje eu estava estudando as minhas Bíblias, né, eu tenho mais de uma Bíblia, né, para poder preparar essa palavra, e na Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário bem interessante do autor citando que muitos pecados que antes era meio que quase exceção, era muito difícil de ver, nos últimos dias serão impregnados na sociedade. Né? Muitos pecados que as pessoas faziam escondido, né, e estariam nos últimos dias impregnados, né, claros, aceitos, adaptados ao gosto da sociedade, de maneira que não se tornariam mais pecado à luz da sociedade. Para Deus sempre vai ser. Para Deus sempre vai ser pecado. Então a gente está vendo uma multiplicação muito grande da iniquidade, uma aceitação muito grande dela, principalmente por parte de muitos cristãos. A gente está vendo isso daí, nas mais diversas áreas, e vocês sabem muito bem disso daí. Né? E, e eu fiquei pensando muito nisso essa semana, né? E agora vem a pergunta, né? Será que nós estamos entre os que se esfriaram? Porque Jesus falou assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E em outra tradução tá assim, o amor de quase todos. Eu vou até colocar aqui, ó, quase. Opa, faltou aqui, né? Quase todos. Em outra tradução tá assim, o amor de quase todos vai se esfriar. E eu te pergunto, será que nós estamos entre esses quase todos? Se você sair procurando por aí, você vai ver muita gente que se afastou e poucos que permaneceram, não é? E quando eu falo permanecer, não é estar na igreja, tá bom? E estar na igreja, qualquer um pode estar. Mas é você realmente entender o que é o amor de Deus, né? Amá-lo e se entregar. Ele já vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Mas será que nós estamos entre esses aí, entre esses quase todos? Será que o pecado que se multiplicou e que hoje está tão aceitável, ele nos atingiu a ponto de esfriar o nosso amor? Será que nós temos amado o pecado e deixamos de amar a Deus? Será que estamos fazendo como a igreja de Éfeso fazia, mas não mais por amor, porque o nosso amor se esfriou e nós estamos sendo contados entre esses quase todos? Será que você está sendo contado entre esses quase todos? Será que o sentimento mais belo que o homem pode ter, que é o seu amor para com Deus, foi arrancado de nós?
Será que nós estamos nesse caminho largo e espaçoso que leva tantos à perdição e não estamos mais entre os poucos do caminho estreito e apertado que conduz à vida? Então eu fiquei preocupado pensando nisso essa semana e fiquei pensando, será que eu estou entre esses quase todos? Se eu e você achar que nós estamos, irmãos, vamos nos sacudir, vamos nos levantar. Se você não tem força para levantar do chão, grite, peça ajuda a alguém, a Deus também, e se levante. E se levante. Tá certo? Bom, a primeira atitude que a gente deve ter diante desse esfriamento, queridos, nós devemos nos arrepender do nosso esfriamento. A falta de amor a Deus é um pecado. Por quê, Piotr? Porque é um mandamento. E a Bíblia fala, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento. Quando nós não amamos a Deus, a gente está quebrando esse mandamento. E o pecado é a quebra do mandamento. Quando eu quebro o mandamento, eu dou a luz a um pecado. E quando isso acontece, eu devo me arrepender. Foi isso que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Né? Apocalipse 2 e 5, o comecinho e um pouquinho mais, a parte A e B do versículo, diz assim, lembra-te, pois, de onde você caiu e arrepende-te. Arrepende-te. Tá? Essa palavra arrepende-te no grego é uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de vida. Esse arrependimento aqui não é uma tristeza, né? Só, não é um remorso, uma lágrima que cai, não. Né? Porque choro pode ter de várias espécies, né? E eu posso sentir tristeza por uma coisa, mas continuar naquilo, continuar naquele pecado. Essa palavra arrepende-te na Bíblia, ela significa, olha, abandone isso e pratique outra coisa. Faça outra coisa diferente. Se você está indo por esse caminho, faça a volta e vá por outro caminho. Assim como quando você está numa rodovia andando e você fala, estou na direção errada. Aí o que você procura? Um retorno. Você pega o retorno e vai para o outro lado, anda numa direção totalmente oposta. A gente vê Paulo, ele era um blasfemador, um perseguidor. De repente teve um encontro com Cristo, se arrependeu dos seus pecados e caminhou por um caminho totalmente diferente, a ponto de a Bíblia falar assim: o perseguidor, que era aquele que perseguia, se tornou perseguido. Né? Então houve uma mudança radical na vida dele. E a palavra fala assim: ó, lembra de onde você caiu e se arrepende. E já conecta com esse final do texto dizendo, pratica as primeiras obras. Ou seja, o seu arrependimento ele tem que ser mostrado em ações. Né? Como eu disse, não é um arrependimento de se sentir triste. Não, é um arrependimento que deve ser demonstrado em ações. Tá certo? Por muito tempo achei que o arrependimento era ficar tristinho, Deus ia ver, tá tudo beleza? Não. Deus exige de nós uma mudança. Então Deus olhou para essa igreja e falou assim: vocês fazem muita coisa, isso é muito bom, mas vocês, eu tenho contra vocês, ou seja, Deus estava contra eles, né? Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. A razão? Pecado. Lembra de onde vocês caíram, se arrependam, mudem de comportamento, pratique as primeiras obras. Olha que legal, fala de primeiro amor e fala de primeiras obras. Por quê? Porque aquele primeiro amor era demonstrado com as primeiras obras. Então, como que eu volto ao primeiro amor, né? Praticando as primeiras obras, se arrependendo disso que eu estou fazendo agora, que está tudo frio, tudo vazio, tudo sem sentido, tudo sem amor, e praticando as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras que você praticava quando você amava a Deus? Será que era entrar no seu quarto, fechar sua porta, orar e buscar? Será que era estudar as escrituras? Será que era visitar na prisão ou no hospital ou ir até os moradores de rua com amor, não para ser visto, né? Acho que o maior nojo é isso, sabe? E a gente peca muito com isso, de ficar fazendo coisas para ser conhecido, aplaudido. A gente não está fazendo isso para Deus, a gente tá fazendo isso aí para a gente, né? E Deus não recebe isso, porque não é algo baseado no amor a Ele, é algo baseado no amor a si mesmo. Então a Bíblia chama você e eu para praticarmos as primeiras obras. Né? Quais foram as primeiras obras do rei Davi? Sabe quais foram? Foi quando ele pegava o seu instrumento musical e
tocava para Deus lá no seu rebanho, só ele e as suas ovelhas. Suas ovelhas talvez ficassem ali comendo ali alguma vegetação. Talvez ouvisse até a música de Davi, claro, a ovelha não é surda, né? Ela ouvia a música de Davi, mas quando Davi acabava de cantar, não tinha nenhuma ovelha de pé aplaudindo, tirando foto, pedindo autógrafo. Não tinha. Era Davi e Deus, né? E ali eram as primeiras obras, ele e Deus. Acredito que as primeiras obras começam dentro do nosso quarto. As primeiras obras começam quando a gente está sozinho, né? Buscando a face do Senhor. Mais tarde, muitas obras de Davi foram feitas em público, né? Muitas foram feitas em público, mas sempre com um amor a Deus no seu coração. Então, quais foram as primeiras obras que você fez? Né? A Bíblia está nos chamando ao arrependimento e dizendo para a gente voltar a praticar essas primeiras obras, tá? Algo muito importante agora, irmãos, Jesus ele é muito claro, né? Jesus ele é muito claro nas suas pregações. As pregações de Cristo, elas têm exortações, têm promessas, e ele é bem claro nas consequências também, tanto do cumprimento dessas promessas, quanto no descumprimento delas, tá certo? E olha o que diz, né, nos versículos 2 e 5, agora o versículo inteiro, fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você não fizer isso, quando não, muito em breve eu vou vir e eu vou tirar o seu lugar do castiçal, se você não se arrepender. O que está falando? O que significa esse castiçal aqui, né? Significa a igreja, tá? Na Bíblia, esse castiçal significa a igreja. Tá certo? Até no começo do livro do Apocalipse fala isso, né? Que João vê Jesus, né? Lá no comecinho que eu expliquei, ele vê Jesus e ele vê 7 castiçais, né? E Jesus caminhando entre eles. Cada castiçal desse é uma igreja, né? São 7 igrejas, 7 castiçais, né? Então Jesus caminha no meio da igreja, como se ele estivesse passando em vistoria, observando o que precisa ser ajustado, reconhecendo o que está bom, mas sempre exortando, buscando a purificação e a santificação do seu povo. E ele fala assim, ó, arrepende-te, igreja de Éfeso, arrepende-te, porque se você não se arrepender, brevemente eu virei ter com você, e eu vou remover o seu lugar do castiçal. Eu vou tirar você, né, e não vou considerar você como parte deste grupo, como parte da minha igreja pura. Vocês já ouviram muito falar do joio e do trigo, né? Nessa passagem, Jesus mostrou para os discípulos o joio e o trigo, e os discípulos falaram assim, deixa a gente ir lá tirar o joio, né? E Jesus falou assim, não, vocês ainda não sabem direito o que é joio e o que é trigo. Pode ser que vocês vão lá e vão tirar o joio e tiram o trigo junto. Mas não é para vocês fazer isso daí. Deixe que no grande dia virão os meus anjos e vão colher o joio, vão atar em feixe e jogar no fogo que nunca se apaga. Já o meu trigo, eles vão recolher o meu trigo e colocar no meu celeiro. Ali era uma ilustração de Jesus dizendo, naquele grande dia eu vou separar os ímpios de um lado, os justos de outro. De um lado estarão os bodes, do outro lado as ovelhas. Não é o que eu estou falando, Jesus que disse isso. E falou assim, e para as minhas ovelhas que estão aqui, eu vou dizer assim, venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo, entra na alegria eterna do seu Senhor. Já para os ímpios que estão aqui, eu vou dizer a eles, olha, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Saiba que o arrependimento não é uma escolha como, eu não sei se eu como uma bolacha de chocolate ou uma bolacha de morango. O arrependimento não é uma decisão como, não sei se eu compro um Corsa ou se eu compro um Uno ou um Fusca. Não, o arrependimento é uma ação muito séria e que vai impactar na tua eternidade. Né, uma vez caiu uma torre sobre alguns homens, né, e perguntaram para Jesus, né, o porquê que isso aconteceu. Né, aí falaram assim, eles eram muito pecadores, né, Jesus, para ter acontecido isso com eles. Aí Jesus falou assim, ó, eu digo para todos vocês que estão aqui me ouvindo, se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. Não é que ia cair uma torre sobre cada um deles, mas é que eles pereceriam em condenação se não se arrependerem. Isso mostra mais uma vez que a salvação não é por obras, porque senão aquela igreja estava garantida. Era uma igreja que fazia de tudo, né? Mas não era uma igreja que estava amando a Deus. E Jesus falou, é um pecado aí. Vocês não me amam como deveria. Se arrependam.
Se não, breve eu vou voltar e eu vou remover o lugar de vocês do castiçal, né? A igreja, ela viverá enquanto ela amar a Deus. Quando ela parar de amar a Deus, Deus ele remove esse povo, esse grupo, né, do castiçal. Eu acredito que, isso não é uma frase minha, mas eu acredito muito nessa verdade, que há uma igreja dentro de outra, né? Há uma organização chamada igreja, cheia de gente, né? Mas no meio desse tanto de gente, né, muitos já se esfriaram, mas há um povo que ainda ama a Deus. E é esse povo que Jesus vai vir recolher para ele, né? Uma vez eu estava num culto e um grande amigo meu estava pregando a palavra e ele disse assim: olha, tem muita gente aqui que não adora a Deus de verdade, mas também tem gente aqui que adora a Deus de verdade. E naquele dia eu vasculhei meu coração para saber se eu era um dos que não adorava ou adorava a Deus de verdade, né? Então, é isso, irmãos. É muito simples, não há rodeios. Eu não posso ficar aveludando, pintando de ouro a palavra, né? Eu tenho que dizer o que está escrito. E é isso, ou nos arrependemos ou estamos fora, né? Uma vez eu estava um tempo eu estava cometendo um pecado constante, né? E um pastor em uma pregação que Deus usou para falar comigo disse assim: ou você abandona esse lugar ou o céu está longe de você, né? Então é claro, a palavra ela é clara, ela é repleta de amor, ela é repleta de amor, mas Deus ele jamais vai compactuar com o pecado, porque Deus ele me ama, porque Deus ele te ama, né? Deus ele nos ama, só que Deus nos quer puro, Deus nos quer santo, tá certo? Tá? E olha o que o texto fala, algo muito sério, né? Muito sério, e a gente tem que tomar muito cuidado em pensar que porque fazemos algo estamos salvos, né? Isso é muito sério. Em Mateus 7, 21 a 23, a palavra fala assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, muitos ou é poucos aqui? Muitos, né? Tá ali, tá escrito aí, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Eles profetizavam, né? Em teu nome não expulsamos demônios? Olha só, até expulsava demônio. Certamente se achava cheio de poder, né? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, operavam até milagres, né? Quem sabe curas e outras coisas mais, tá? Isso é tudo muito bom, né? Você profetizar, curar, expulsar demônio, isso é bom. Isso é bom, isso é excelente. Mas isso não salva, tá? Isso não salva. Tome cuidado. Olha o que Jesus falou assim para eles, ó. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O grande problema é o pecado. Deus ele jamais vai aceitar uma pessoa que vive uma vida de pecado, por mais que ela faça 10 vezes o que John Wesley fez. Ele nunca vai aceitar isso daí, tá certo? Então era uma igreja que era irrepreensível em relação ao fazer, mas era repreensível em relação ao seu coração, tá? Era repreensível em relação ao seu coração. E em Lucas 6:46 fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? As pessoas falavam para Jesus, Senhor, Senhor, mas não faziam o que ele mandava. Essa palavra Senhor significa meu dominador, eu faço o que você manda. Mas eles falavam assim, Senhor, Senhor, mas não obedeciam Jesus. E aí Jesus perguntou, por que vocês me chamam assim? Hoje essa palavra Senhor, né, ela está nos lábios de muita gente, mas não no seu coração. Como disse Isaías, esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está muito distante de mim, né? E Deus ele nos questiona, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Então, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Então vamos orar, pedir direção a Deus e para entender o que Ele quer que a gente faça, tá certo? E por fim, irmãos, lembra que eu li agora há pouco aqui, ó, que arrepende-te e pratica as primeiras obras, né? Então, o nosso arrependimento ele tem que ser demonstrado através de ações, ou seja, nós temos que responder esse amor de Deus em obediência. O amor de Deus ele é muito maior, né? Ele é um amor infinito.
E o nosso amor é defeituoso, o nosso amor é falho. A gente nunca vai responder à altura. Mas não é porque a gente nunca vai responder à altura que o nosso amor ele vai se extinguir, ele vai se esfriar. Não é porque eu não consigo responder o amor de Deus à altura que eu vou ser indiferente, que eu vou tá nem aí para Deus. Não. Nós temos que procurar responder o amor de Deus. Nós recebemos esse amor e nós temos que fazer ele voltar para lá, né? Responder esse amor. E como nós respondemos esse amor à luz das Escrituras, né? Respondemos em obediência, tá? Olha o que Jesus fala em João 14 e 15. Diz assim, ó, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, tá? Então como que eu sei se eu estou amando a Deus, né? Se eu estou guardando os seus mandamentos, tá certo? João 15:10 fala assim, ó, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Essa igreja de Éfeso, ela começou no primeiro amor. Senão Jesus não tinha falado, tinha deixado o primeiro amor, né? Jesus poderia falar, vocês nunca tiveram o primeiro amor. Mas não foi isso que ele disse. Ele falou, vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, em algum momento eles tiveram esse primeiro amor aí. Mas eles não permaneceram nesse primeiro amor. Por isso que é importante vocês entenderem que uma vez que a pessoa vai lá, tem muitas igrejas praticam, né? Essa questão de chamar a pessoa lá na frente para aceitar Jesus Cristo, né? Levantam a sua mão, falam algumas palavras, fazem a sua confissão. Tem igrejas que não praticam isso, não vou entrar nesse mérito agora, né? Às vezes o membro, a pessoa se confessa lá sentada no banco mesmo. Ali. Enfim, mas o que eu quero dizer é que uma confissão momentânea não garante a sua salvação, tá? Não garante. Não é porque eu fui na igreja, levantei a minha mão e disse que aceitei a Jesus que eu sou salvo. Não é porque eu fui lá, cantei uns 2 meses num grupo ali que eu sou salvo. Ah, não é porque eu regi um conjunto, eu preguei, eu ofertei que eu sou salvo. Não, a palavra, ela fala assim, ó, se vocês permanecerem no meu amor, né? Então é importante permanecer. A própria Bíblia diz o que perseverar até o fim será salvo, né? Então eu jamais defendi, nunca vou defender a ideia de que uma pessoa pode começar na vida cristã, depois se entregar ao mundo e ser salva. Não, tá? Nunca defendi isso e jamais vou defender. Mas é o nosso dever perseverar na fé. Claro que o próprio Deus é que nos sustenta no meio desse caminho. É o próprio Deus que sustenta as nossas mãos, porque a gente não tem força contra o pecado. Né? Mas o próprio Deus nos sustenta e usa a sua palavra, como está fazendo agora, para nos exortar a voltar para esse caminho do qual nós nos desviamos e que a gente venha trilhar nesse caminho, andar nesse caminho. A igreja de Éfeso começou no primeiro amor, trabalhavam, continuaram trabalhando, mas em algum momento caíram. Em algum momento não permaneceram no amor, não guardaram o mandamento. E por isso Deus falou: lembra de onde caiu, se arrepende, pratica as primeiras obras. Tá? Então, se nós guardarmos esses mandamentos que o Senhor nos ordena, amar a Deus, amar ao próximo, tá certo? Permaneceremos no seu amor. Tá? Mas esse amor deve ser um amor que ele não consiste apenas em obras, né? Mas que ele consiste no fogo, no desejo, na relação, na conversa, no dia a dia, no relacionamento, na intimidade com Deus, a ponto de quando o pecado chegar na nossa porta e dizer: oi, eu sou o pecado, eu sou doce como o mel, né? As propostas sedutoras em várias áreas, você não venha recusar aquilo simplesmente por uma questão de moralidade ou por uma questão o que vão pensar de mim se eu fizer isso, né? Tem gente que até faz escondido, né? E mais preocupado com o que vão pensar dele. Eu não vou querer esse pecado por causa da minha moral, da minha moralidade. Não, mas que a gente venha recusar o pecado porque a gente sabe que aquele pecado ali, ele vai ferir o nosso maior amor, o nosso maior amigo, Deus. Porque o pecado é contra Deus. Às vezes as pessoas não querem pecar porque isso vai afetar alguma área da sua vida. Claro que vai. Com certeza o pecado vai afetar alguma área da nossa vida. Mas a primeira coisa que o pecado afeta, a primeira coisa que o pecado não afeta no sentido de mudar alguma coisa, porque Deus é imutável, né? Mas a primeira coisa que o pecado afronta é Deus.
né? Se Deus me livre, eu pecasse contra minha esposa, eu estaria afrontando ela, né? Mas antes de afrontá-la, eu afrontei a Deus. Quando o filho pródigo volta, né, da sua salada de lama com os porcos, né? Ele fala assim, ó pai, né? Primeiro ele fala, ó, os empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome, né? Eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu discípulo, seu filho, mas me aceita como um dos seus trabalhadores. E quando ele vai até o pai, ele fala algo interessante, irmãos. Ele fala assim, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Ele vê como ele começa falando, ele fala assim, pequei contra o céu e perante ti. Primeiro ele aponta o céu, porque o pecado sempre é contra Deus, primeiro. Né? Uma vez eu falei para vocês, já tive um sonho, eu sonhei com um trono muito bonito, um ser sentado no trono, e de mim saia flechas de fogo, de mim saia flechas de fogo e ia até aquele ser. E eu pensei, Senhor, o que é isso? Né? O que são essas flechas? E a voz me disse, são os seus pecados. E quem é esse no trono, Senhor? Quem é esse no trono? E a voz me disse, esse sou eu. Seus pecados me afrontam. Né? Então os nossos pecados afrontam a Deus. É por isso que Jesus disse contra a igreja de Éfeso, eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Tá certo? Então, que a gente venha se preocupar com isso, né? Se preocupar com a nossa vida no sentido de agradar a quem nós amamos. Que a gente não venha desagradá-lo, mas amá-lo, agradá-lo. Você não quer desagradar quem você ama, não é verdade? E quando você desagrada, você se sente muito mal. Não é? Se hoje eu e você tem prazer no pecado, amor pelo pecado, é provável que nós deixamos de amar a Deus. Porque quem ama a Deus não tem prazer no pecado, tem tristeza. Paulo fala assim, olha, o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu fiz. E depois que ele peca, ele fala assim, miserável homem que sou. Né? Miserável homem que sou. Né? Então que essa palavra de hoje, né, eu já vou encerrar ela aqui, e essa palavra de hoje ela fique no nosso coração. Né, e que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte como o pródigo voltou e receba um novo anel, uma nova veste, porque uma festa será feita no céu pelo pecador que se arrependeu, como disse Jesus. E que a gente jamais confie nas obras que a gente faz para ser salvo, mas que a gente venha amar a Deus. A gente venha amar a Deus. Deus, ele prefere que seja junto com ele aquele ladrão da cruz que o amou e disse, rei, lembra de mim quando entrares no seu reino. E Jesus respondeu, hoje estará comigo no paraíso. Jesus prefere esse ladrão do lado dele, que talvez nunca tenha feito uma coisa boa, mas o amou e se entregou a ele no fim, do que uma pessoa que viveu uma vida inteira de boas obras religiosas, mas nunca amou a Deus. E quem você é? Quem eu sou? Será que nós estamos entre os muitos que se esfriaram? Se sim, que Deus tenha misericórdia de nós, avive o nosso amor e que a gente venha despertar, porque o tempo está muito próximo, irmãos. O tempo em que tudo que está oculto vai ser revelado. Amém, meus queridos? Então fique com essa palavra no seu coração, tá? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? Infelizmente não conseguiu estar presencial hoje, tá bom? A nossa ceia ela foi agendada para o domingo que vem, tá bom? Mandei a data aí no WhatsApp para os irmãos, tá bom? Deus abençoe cada um, continue orando por mim, pela saúde da minha família, tá? Para que Deus ele nos ajude e nos dê vitória. A gente é muito carente e necessitado da oração de vocês, tá bom? A gente está sempre à disposição, qualquer coisa pode mandar um WhatsApp para a gente. Nós estamos aí para servir, para cuidar de vocês, tá bom? E nós estamos aí, tá bom? Desejo a vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus. Reflitam nesta palavra, se quiserem assistir de novo, assistam de novo, tá bom? Porque vai ficar aí no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? Compartilhem com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, tá certo? E que o nosso amor por Deus nunca venha se esfriar, tá bom?
Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor falou conosco. Te agradeço pelo privilégio de poder te cultuar. Peço-te que nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados mais uma vez. Receba o nosso culto. Que esse culto venha te agradar, Senhor, que esse é o principal objetivo. E que vidas possam ser tocadas, Pai. Deus, nós te louvamos, pedindo-te uma semana abençoada para todos nós. Livra-nos do acidente, do laço do homem mau, Senhor. Livra-nos, protege nossas crianças, nossos filhos, Deus. A cada um de nós, nossas famílias. E que muitas pessoas venham ser levadas ao conhecimento de Ti, Pai. Já te peço que prepare o culto de domingo que vem, repreendendo todo impedimento, nos ajudando a chegar lá em segurança. Que dê tudo certo, Pai. Nós abençoamos a todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana de surpresas e de bênçãos no Senhor. Tá bom? Reflita sobre essa palavra durante essa semana. Tá bom? Deus abençoe você grandemente e toda a sua família. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.